Fala galera aí do canal Bastidores do Esporte. Hoje vamos de resumo aí da nossa Copa do Mundo. Finalmente a Copa do Mundo começou. É muito empolgante falar sobre a Copa do Mundo aqui no YouTube. E mesmo que pouca pessoa esteja vendo atualmente, mas quem sabe daqui 4 anos a gente possa não estar comentando algum jogo aí de fato, né, da Copa. Na próxima Copa em 2030, né? Quem sabe na Casa TV. Olha o Casemiro, já tô cavando a vaguinha aí. Tô com o bigodão já do Fred Caldeira, né? Que vocês contrataram aí também. Vai que, né? Vai que. Então, a abertura foi excelente da Copa. A abertura excelente. A atração foi excelente. As músicas, tudo foi muito bom. Toda a empolgação da seleção mexicana para essa Copa. A empolgação de estar quase em todas as Copas do Mundo, uma seleção tradicional em Copa, apesar dos resultados não serem tão bons em Copa, mas quem sabe nessa eles não consigam evoluir de fato. Foi um jogo onde já tinha acontecido na abertura lá de 2010, quando foi lá na Copa na África do Sul. Aquele jogo tinha sido 1-1. Esse jogo aqui eu achei também que ia ser um jogo bem disputado, mas não foi o que a gente viu. Para quem assistiu o jogo ao vivo pôde ter a certeza disso. O México entrou muito melhor, a África do Sul foi bem mediana para ruim. Mudou o esquema que sempre jogava nas eliminatórias africanas, um esquema mais ofensivo, com 2 pontas. Tinha tirado esses pontas, colocou esses pontas no banco. Veio com a equipe um pouco mais fechada, talvez por conta do clima, por conta do clima da seleção mexicana estar em casa, jogando em casa, com apoio da torcida, o Estádio Azteca lotadíssimo, lotadíssimo, um estádio tão lendário em Copa do Mundo, né? O estádio que mais sediou jogos de Copa do Mundo em toda a história, o Estádio Azteca. E aí a gente pôde perceber um México muito mais fluido, com um pouco de nervosismo, mas com pressão alta, sempre com pressão alta ali em cima dos zagueiros da África do Sul. E o goleiro da África do Sul, uma partida assim bem abaixo, por conta que ele já tem um estilo de sair jogando com os pés e tudo mais, só que não foi muito bem. O primeiro gol foi um domínio errado do zagueiro, com a saída de jogo ali de trás com o goleiro. E o zagueiro erra, perde essa bola. E Quiñones nascido na Colômbia, né? Nascido na Colômbia e naturalizado mexicano, abriu o placar. Já vou adiantar que ele foi o homem da partida, o MVP da partida, jogou muito, muitos passes, muita troca de passes com ele. O cara que mais finalizou no México foi ele, com 5 finalizações, finalizações com perigo, teve uma na trave também. Ele foi um cara que deu muita dinâmica no ataque. Raul Jiménez também vale o destaque, justamente por ter feito o primeiro gol em Copas. Ele já disputou 4 Copas do Mundo, 14, 18, 22 e agora em 26, e sua primeira Copa. Para quem não sabe, Raul Jiménez, ele teve uma fratura no crânio por volta de 2020 e ficou com risco até de perder movimentos e tudo mais. Jogar bola era quase nulo, mas ele conseguiu dar a volta por cima e conseguiu estar representando numa Copa do Mundo sua seleção dentro de casa, o que é algo especial, para qualquer jogador de futebol. Jogar e fazer um gol dentro de um estádio tão memorável como o Estádio Azteca e dentro de sua própria casa ali fazendo um gol em Copa do Mundo é algo memorável. Enfim, Quiñones foi o craque da partida. A África do Sul teve 2 expulsões corretíssimas. O Wilton Pereira Sampaio foi corretíssimo nas expulsões, uma por VAR e 2 diretamente. Foi um árbitro seguro. Talvez o clima de Copa trouxe essa segurança para ele, porque o clima do Brasileirão já é de muita reclamação, já é de pressão a todo momento, de vaias da torcida, e isso deixa até árbitros bons em maus lençóis em relação a decisões, né, que tem que ser ali
de uma forma um pouco mais rápida, um pouco mais concreta ali. E na Copa do Mundo eu acho que ele foi muito bem, não teve nenhum erro grotesco, nenhum erro, o Wilton Pereira Sampaio. Pelo contrário, mesmo a África do Sul dando umas batidas, a África do Sul bateu bastante. Foi um jogo com poucas faltas, né? Eu anotei aqui, teve apenas 12 faltas para o México e 11 faltas apenas para a África do Sul. Para um jogo de Copa do Mundo, jogo de estreia pegado, foi até pouco, relativamente pouco. Mas as faltas da África do Sul, apesar de serem só 11, foram faltas muito temerárias e tal. Inclusive os lances de expulsão, para mim, foram lances corretíssimos de expulsão. Não tenho nada a dizer a contrário a isso. Quinhões é o MVP da partida, muito bem. Teve a estreia também de Mora, um jogador excelente, um jogador que quase bate o recorde. Na imprensa mexicana estava falando antes do jogo que ele poderia bater o recorde, se fizesse gol hoje, poderia bater esse recorde contra o recorde que pertence a Pelé. Pelé fez um gol, ele tinha 17 anos, 200 e poucos dias, e Mora, por causa de um dia, não conseguiria isso, né? 280 dias, se não me engano, não conseguiria isso. Pelé foi 279, alguma coisa assim. E aí, mas ele entrou, fez história, o sexto jogador mais novo a disputar a Copa do Mundo, mas não fez gol. Mas mesmo assim é uma esperança do México para a sequência. O México perde um bom zagueiro, César Montes, por conta da expulsão para o próximo jogo, mas eu acho que a perspectiva do grupo para o México é muito boa, o México vai passar. A África do Sul perdeu 2 jogadores de expulsão e eu acho que vai passar por maus bocados. Eu acho que não vai se classificar, acho que nem terceiro não vai se classificar se continuar jogando assim. Talvez, voltando para o esquema, agora que acabou o nervosismo, o treinador colocando de novo 2 atacantes, quem sabe não consiga performar melhor, principalmente contra a Tchequia. De destaque para o México, vale o esforço, a pressão alta que fez, forçou muito a África do Sul, o sistema defensivo da África do Sul, nesses roubos de bola, aproveitou as chances que teve, poderia ter sido mais, quando estava com 2 jogadores a mais, poderia ter sido mais elástico, e gols podem fazer falta nessa fase de grupos. Gols podem fazer falta para quem vai ser o primeiro, quem vai ser o segundo. E eu acho que vai ser uma disputa muito boa contra a Coreia do Sul para ver quem vai pegar essa primeira vaga. No mais, as estatísticas foram essas. Foram 15 chutes do México, apenas 4 chutes da África do Sul. Então a África do Sul performou pouquíssimo esses 4 chutes. Posse de bola também o tempo todo do México, mais de 60% de posse de bola, mais de 500 passes trocados no México, um amarelo e um vermelho. Esse vermelho aí já no finalzinho do jogo de César Montes, que pode fazer falta aí um zagueiro titular na seleção, mas nada que saia do controle, que foi esse belíssimo jogo de estreia, um dos mais bacanas das últimas Copas, de estreias de Copa. Esse jogo foi bem bacana, um clima bem bacana, muito emocionante. Quem não se emocionou quando tocou o hino do México e o México inteiro em pé, o estádio inteiro Azteca em pé, para receber, para cantar ali no fundo da sua alma, jogadores emocionados por estar na Copa do Mundo representando o seu país dentro de sua própria casa. E foi isso, a perspectiva é essa para o México. O México larga na frente com 3 pontos e agora é aguardar os próximos capítulos nas próximas partidas. Eu acho que com certeza o jogo contra a Coreia do Sul vai ser o jogo que vai decidir a vida e o caminho, o chaveamento do México para a próxima partida. É isso, galera. Teremos todos os jogos comentados, todos os jogos destrinchados, mostrando o MVP da partida, e ao final de cada rodada teremos o nosso top 10 gols escolhidos. Eu acho que vai ser muito bacana vocês estarem aqui. Quem não me segue já pode seguir o Bastidores do Esporte. Eu sou o Pedro e aqui é o Bastidores do Esporte. Espero que vocês gostem e no próximo vídeo já vai ter análise do jogo Coreia do Sul e Tchequia.
Um abraço.